Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Eu queria falar com você hoje sobre coronavírus e a guerra biológica. Em que guerra estamos envolvidos contra esse vírus? Eu peguei alguns artigos científicos e eu queria ler com você, para você entender um pouco do que estamos vivendo e o cenário da grande guerra biológica que estamos inseridos como nação e como mundo. No âmbito das especulações sobre a origem do vírus, um artigo não publicado de autoria dos cientistas indianos apontaram que o novo coronavírus tinha uma sequência de proteínas que incluía elementos possivelmente do HIV, o vírus assustador da AIDS. Isso foi uma hipótese dos indianos. O desenvolvimento e uso de armas biológicas é uma estratégia antiga e uma realidade nos últimos anos. Durante a epidemia, em 2003, também do coronavírus, o SARS, o cientista russo, chefe do Serviço Epidemiológico de Moscou, afirmou que o vírus era uma mistura de sarampo com cachumba, uma arma biológica produzida em laboratório. Mas vale a pena lembrar que o assunto de guerra biológica ele é histórico. Desde os tempos da Guerra Fria, desde lá a União Soviética, a China, a Coreia do Norte, eles acusaram os Estados Unidos de uma guerra biológica. Os Estados Unidos, eles, na verdade, conseguiram mudar o protocolo de Genebra em 1925, que tinha o reconhecimento público contra a guerra biológica. E houve até suspeitas de colaboração com um ex-cientista da unidade 731, uma unidade secreta de pesquisa e desenvolvimento de guerra biológica e química do exército japonês, que realizou experimentação humana letal durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. O Dr. Frederick, professor de parasitologia integrada da Universidade na Alemanha, descreveu a ação do exército japonês na Segunda Guerra quando contaminou mais de 1.000 poços de água de aldeias chinesas, atentando que matou mais de 30.000 pessoas com cólera e tifo. Durante o século passado, mais de 500 milhões de pessoas morreram de doenças infecciosas. Só que escuta isso, várias dezenas de milhares dessas mortes foram devidas à liberação intencional de patógenos e toxinas. Dois tratamentos, ou dois tratados, na verdade, internacionais proibiram as armas biológicas, que foi um em Genebra em 1925 e o outro em 1972. Mas eles falharam em impedir que os países realizassem pesquisas de armas biológicas e produção em larga escala. E à medida que nosso conhecimento da biologia, dos agentes causadores de doenças por vírus, bactérias e toxinas aumenta, é legítimo temer que patógenos modificados possam constituir agentes devastadores da guerra biológica. Guarde isso. Agentes são patógenos modificados, eles podem constituir agentes devastadores na guerra biológica. A guerra biológica com a disseminação de germes patológicos, na verdade, é uma ação terrorista e infame por ser traiçoeira e covarde, por ter como alvo vidas inocentes. Para o Dr. Francis Boyle, professor de Direito Internacional da universidade que redigiu a Lei Antiterrorismo de Armas Biológicas nos Estados Unidos em 1989, assinada pelo então presidente George Bush, o novo coronavírus nada mais é o novo coronavírus, uma dessas armas de guerra biológica, que de tempos em tempos é acionado no âmbito de uma guerra de fato ou de uma guerra fria, e ainda ele enfatiza: sempre que eu vejo um surto súbito,
inexplicável de uma doença como essa em qualquer lugar do mundo, tanto para seres vivos quanto para animais, sempre haverá para mim a suspeita de um agente de guerra biológica que está em ação. Não dá para se explicar. Das muitas incertezas acerca da origem do modificado coronavírus, uma hipótese cada vez mais ganha força de que seria uma arma de guerra biológica. Vamos lá. Quando nós temos o histórico mundial das gripes, houve a gripe russa, H2N2, em 89 e 90, que matou até 1,5 milhão de pessoas. Esse foi um grande surto que houve. A gripe espanhola, H1N1, matou até 100 milhões de pessoas em 1918, 1919. A gripe asiática, H2N2, até 2 milhões de pessoas morreram, 1957 e 1958. Desenvolveu-se isso no norte da China e houve o avanço para Ásia, Oceania, África, Europa e Estados Unidos. Alastrou-se o mundo afora em 10 meses, principalmente por terra e mar. Alguma coisa está estranha. Gripe de Hong Kong, subtipo dela, do vírus H3N2, número de mortos, até 3 milhões de mortos. Qual foi a temporada? 1968 e 1969. Gripe suína, H1N1, 17 mil mortos. Isso começou onde? No México. Vírus sofreu uma mutação. Lembra que nós falamos lá da modificação, da mutação? O vírus sofreu uma mutação e começou a infectar humanos. Opa! Esta gripe, que era a gripe suína, H1N1, 17 mil mortos, era um vírus que acometia animais. Houve modificação, uma mutação no vírus e ele começou a infectar seres humanos. Isso significa, antes, um vírus apenas restringido para os suínos. Quando eu pego agora a gripe aviária, H5N1, manchete de 97 a 2004, matou quase 300 pessoas, número bem baixo, mediante a outros surtos. Isso foi uma doença pelo Sudeste Asiático, Europa, África, e conseguiram frear, na verdade, mas tiveram que matar 1,5 milhão de aves que foram mortas em 97. Pois bem, diante de todo o histórico da guerra biológica mundial, que isto é muito antigo, como nós falamos aqui, nós queremos falar agora sobre a China. Aonde a China está enquadrada dentro desse contexto mundial? Wuhan, que é a cidade onde tinha a feira, ela é atingida por esse vírus. Ela tem 2 grandes laboratórios vinculados ao programa chinês de guerra biológica. O Instituto de Virologia tem um único laboratório seguro da China para estudar o vírus. Aonde que é o Instituto de Virologia? Dentro da cidade de Wuhan, aonde há a feira, que se diz que ali ou dali começou a viralizar esse vírus, começou, na verdade, a pegar e contaminar e se propagar pela China. Estranho, né? Vamos lá. A epidemia mortal do vírus animal que se espalhou globalmente pode ter sido originada em um laboratório em Wuhan, vinculado ao programa secreto de armas biológicas da China, de acordo com o especialista israelense em guerra biológica. Existe alguém mais dotado do que Israel para estudar sobre isso? Pois bem, Israel já está de olho e já achou a origem desse vírus. Esta semana, a Rádio Free da Ásia retransmitiu uma reportagem local de televisão em Wuhan de 2015, mostrando o laboratório de pesquisa de vírus mais avançado da China, conhecido como Instituto de Wuhan de Virologia. O laboratório é o único
local declarado na China capaz de trabalhar com vírus mortais. Dani Chauhan, ex-oficial de inteligência militar israelense, que estudou a bioguerra chinesa, diz que o Instituto está vinculado ao programa secreto de armas biológicas de Pequim. Certos laboratórios de Instituto provavelmente se envolveram em termos de pesquisa e desenvolvimento em armas biológicas chinesas, pelo menos de forma colateral, mas não como uma das principais instalações de alinhamento de guerra biológica chinesa, diz Chauhan. O trabalho em armas biológicas é conduzido como parte de uma pesquisa civil-militar dupla e é definitivamente secreto, diz ele. O Dr. Chauhan possui doutorado em microbiologia médica. Em 1970 a 1991, ele foi o analista sênior da inteligência militar israelense para a guerra biológica e química no Oriente Médio e no mundo, ocupando o posto de tenente-coronel. No passado, a China negou ter armas biológicas ofensivas. O Departamento de Estado, em um relatório do ano passado, disse suspeitar que a China se envolveu em um trabalho secreto de guerra biológica. Um porta-voz da Embaixada da China não retornou o e-mail pedindo comentários. Se calou. Até agora, as autoridades chinesas disseram que a origem do vírus que matou dezenas e infectou centenas na província, ele não é conhecido. Fu, diretor chinês de controle de prevenção de doença, diz que a mídia controlada pelos sinais, nesta quinta-feira, o vírus se originou de animais selvagens, vendidos em um mercado de fruto do mar em Wuhan. Isso significa, esta feira que eles estão falando, mas no mesmo lugar que esta feira, a cidade de Wuhan, tem os dois grandes laboratórios de armas biológicas. Um sinal ameaçador, disse uma autoridade dos Estados Unidos, é que os falsos rumores, desde o início dos surtos, de várias semanas atrás, começaram a circular na internet chinesa. A internet que é dominada pelo Partido Comunista, agora a internet, dentro das suas realidades secretas, eles estão alegando que o vírus poderia ser uma conspiração dos Estados Unidos para espalhar armas germinativas. Agora estão culpando os Estados Unidos, mas eles possuem um laboratório extremamente perigoso com vírus mortais. Isso pode indicar que a China está preparando meios de propagação para combater futuras acusações de que o novo vírus espalhou de um laboratório civil ou de defesa de Wuhan. O surto de vírus causa sintomas semelhantes à pneumonia e leva a China a enviar forças militares para Wuhan nesta semana numa tentativa de impedir a propagação. Porém, o Instituto de Wuhan estudou o coronavírus no passado. Não é novo. No passado, o coronavírus já estava no laboratório de Wuhan, incluindo a cepa que causa síndrome respiratória aguda grave, ou a SARS, vírus da influenza, o H5N1, a encefalite japonesa e, pasme, e a dengue. Lembra do Zika vírus que apareceu? Esse ano não ouvimos mais falar sobre ele. Estão nos laboratórios também. Pesquisadores do Instituto também estudaram o germe que causa o antraz. Lembra do antraz? O agente bacteriano, que era um pozinho que era levado até nos Estados Unidos, Canadá, dentro de envelopes e infectavam pessoas. Um agente biológico desenvolvido na Rússia. O coronavírus, particularmente antigo SARS, foram estudados no Instituto e provavelmente são mantidos nele, disse ele. Esse mesmo vírus, coronavírus, está incluído no programa chinês de guerra biológica. Em geral, é tratado em várias instalações pertinentes. Questionando se o novo vírus pode ter vazado, Chauhan diz, em princípio,
A infiltração externa de vírus pode ocorrer como vazamento ou como uma infecção desapercebida de uma pessoa que normalmente sai das instalações em questão. Ele poderia ter sido o caso do Instituto de Wuhan de Virologia. Após a sequência de pesquisadores do genoma do novo coronavírus, pode ser possível determinar ou sugerir a sua origem ou a sua fonte. Opa! Se pode ser estudada a sua origem e a sua fonte, por que a China agora não tem mais ninguém sendo infectada e não tem mais nenhum caso de morte do coronavírus que foi originado lá? Estranho, né? O senhor Chorhan, agora com o Centro de Estudos Estratégicos da Universidade de Balaim, em Israel, diz que o Instituto de Virologia é o único local declarado na China conhecido com o P4, com o nível de proteção patológica nível 4. Um status, na verdade, que indica que utiliza as normas de segurança mais rigorosas para impedir a propagação dos micróbios mais perigosos e exóticos em estudos. O ex-médico de inteligência militar israelense também disse que foram levadas suspeitas sobre o Instituto de Virologia em Wuhan quando um grupo de virologistas chineses que trabalha no Canadá enviou devidamente amostras para a China do que ele disse serem alguns dos vírus mais mortais do mundo, incluindo o vírus Ebola. Opa, mais um vírus apareceu. Estão dentro dos laboratórios em estudos. Em um artigo, em junho, o Instituto de Estudos e Análise de Defesa, Chorhan disse que o Instituto de Wuhan era um dos 4 laboratórios chineses envolvidos em alguns aspectos do desenvolvimento de armas biológicas. Ele identificou o Seguro Laboratório Nacional de Biossegurança de Wuhan no intuito como envolvido em pesquisas sobre o vírus da febre hemorrágica do Ebola, do Nipah e do Crimeia do Congo. O Instituto de Virologia de Wuhan está sobre a Academia Chinesa de Ciências, mas alguns laboratórios dentro dele têm ligação com os elementos relacionados à guerra biológica dentro do estabelecimento de defesa chinesa, diz ele. Em 1993, a China declarou uma segunda instalação, o Instituto de Wuhan de Produtos Biológicos, como um das 8ª instalações de pesquisa de guerra biológica cobertas pela Convenção de Armas Biológicas, a qual a China ingressou em 1985. O Instituto de Wuhan de Produtos Biológicos é uma instalação civil, mas está ligada ao estabelecimento de defesa chinesa e foi considerada envolvida no programa chinês de guerra biológica, diz Chorhan. A vacina da China contra o coronavírus provavelmente é produzida lá. Esse é o antigo coronavírus e não esse novo que estamos falando, mas a vacina provavelmente está sendo produzida lá. Isso significa que o vírus antigo do coronavírus é mantido e propagado por lá, mas não é um novo coronavírus, a menos que o tipo selvagem lá dos animais tenha sido modificado, que não é conhecido e não pode ser especulado no momento, disse ele. Mas o relatório anual do Departamento de Estado sobre o cumprimento do tratamento de armas declarou no ano passado que a China se engajaria em atividades que poderiam apoiar a guerra biológica. As informações indicam que a República Popular da China se envolveu durante o período coberto pelo relatório em atividades biológicas
com possível aplicação de dupla utilização, o que suscita preocupação quanto à sua conformidade com o Conselho de Guerra Biológica, diz o relatório, acrescentando que os Estados Unidos suspeita que a China não conseguiu eliminar seu programa de guerra biológica conforme exigido pelo tratado. Para terminar, os Estados Unidos têm preocupação com a conformidade com relação à pesquisa e desenvolvimento de toxinas das instituições médicas militares chinesas devido às possíveis aplicações de dupla utilização e o seu potencial como ameaça biológica, acrescentou o relatório. O laboratório de biossegurança está localizado. Este laboratório de biossegurança na China, na cidade de Wuhan, está localizado a 32 quilômetros do mercado Wuhan Ceph4, que, segundo relatos da China, pode ter sido o ponto de origem do vírus. Terminando aqui, relatos específicos dentro da questão da guerra biológica, a minha pergunta é: existe alguma dúvida em que guerra nós estamos inseridos? Nós estamos no meio de uma guerra biológica. Armas biológicas produzidas em laboratórios foram liberadas para o mundo, assim como a gripe suína, a gripe aviária, a peste africana, assim como o vírus ebola, assim como a bactéria antraz. Tudo isso é produzido em laboratório. Coronavírus é um vírus produzido com mutação em laboratório e está com dupla, como foi dito aqui, existe, na verdade, uma dupla utilização desses vírus. Aquilo que não pode ser liberado de dentro dos laboratórios, que dentro da própria cidade de Wuhan existem 2 laboratórios que tratam com vírus mortais. A minha pergunta é: você tem alguma dúvida a respeito da China? Existe alguma dúvida do que a China está provocando no mundo? Esta guerra é maior do que nós imaginamos. Nos próximos vídeos, a série Coronavírus, eu vou falar sobre coronavírus e a guerra espiritual. Como combater esta guerra. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.